Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a este episódio em que nós iremos comentar sobre Nave Auxiliar a Kenpori, Shadow to Kenpori, da terceira temporada de Strange New Worlds. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe e juntos faremos o ponto de comando ficar cada vez mais forte, ok? É um vídeo bem curto, é um vídeo mais sobre análise episódica, a gente vai falar alguns spoilers, então se você não viu o primeiro, vai lá e assiste. Esse vídeo ele tem spoilers, ok? E bora lá. Lembrando que toda opinião aqui é minha e a do Bruno. Bom, Seed of Furry, terceiro episódio da temporada, com base no que a gente viu nos episódios passados. Houve a finalização do arco dos Gorns, houve também parcialmente uma finalização do arco do Spock com a Chapel, tal qual havia previsto no episódio passado. Aqui isso não é tanto abordado. Esse episódio em si, na verdade, ele se foca mais em achar uma cura para Capitão Patel, porque a incubação Gorn aparentemente deixou sequelas, então ela não está totalmente curada. A opção mais viável, a única opção, é descer até um planeta chamado Kinfori, onde existe uma folha que pode servir como base para um tratamento. O problema é que Kinfori está no meio de um tratado entre a Federação e os Klingons. Lembrando que, ao tempo de Strange New Worlds, a Federação e os Klingons estão em relativa... Agora, eles estão em relativa paz, mas no meses anteriores houve a Guerra dos Klingons, que a gente viu lá em Discovery, ok? Brunão, o que você achou desse episódio? Bom, falando do nome do planeta, né, é uma visível homenagem, porque a gente tem também a presença de zumbis e cenas de terror, ao nome de um dos atores de Madrugada dos Mortos, que é um filme de 1978, e teve também, né, o seu remake lá nos anos 2000, né? E esse filme, ele é a sequência de A Noite dos Mortos-Vivos. Então, assim, o nome do planeta, o estilo de filmagem, a temática, é tudo uma homenagem a essas obras clássicas do terror americano, né? Agora, falando de um dos roteiristas, que é a Onistra Johnson, ela é a mesma roteirista de O Reino Elysiano. Agora, entrando direto na história, aqui é mais uma vez a gente vê o pai que quebrar as regras, né? Eu acho isso interessante, porque a gente conhecia muito disso no Kirk, né? A gente viu o Kirk quebrar regulamentos, né? Mas aqui o pai que ele dosa essa visão de que às vezes é necessário quebrar as regras com motivos muito pesados, né? E no caso é a vida da Capitã Batel. Assim, sem querer detalhar demais a história, eu acho que aquilo que eu sempre falo, assistam o episódio, é uma história muito legal, né? A minha impressão para esse episódio é muito positiva, mas como é uma montanha-russa os sabores dessa temporada, né? No primeiro foi a alucinante aventura para impedir a invasão Gorn, no segundo foi um casamento, aí agora a gente tá num filme de terror, né? Então, assim, é uma montanha-russa de emoções e visões, né? E assim, sinistro, primeira vez que a gente viu uma caveira e um esqueleto Klingon, né? Achei muito interessante essa jogada, né? E a gente vai ter muito sobre perdão. A gente vai ter muito sobre o Doutor Mabenga, né? E o passado dele como médico e monstro, né? O que você achou de tudo isso? Eu gostei, foi um episódio muito bom, tal qual a gente tinha comentado no episódio anterior. O episódio anterior ele finaliza muitos arcos, esse aqui a gente está começando a ver arcos novos, tal qual a gente supôs também. O arco da piloto ele é mais desenvolvido aqui. Aparentemente ela realmente está com trauma, como a gente viu, ela realmente está com trauma. E esse arco meio que afasta ela do elenco principal. Eu não sei se na vida real a atriz teve algum problema para ter que se afastar, não pesquisei a respeito, mas eu imagino que agora a gente vai ter uma sequência de personagens antes da gente de fato chegar no Zulu, tal qual foi os outros personagens antes da gente chegar no engenheiro, que teve o Hammer, que teve a vovozinha. Talvez a gente tenha isso, talvez a gente tenha outros personagens esporádicos antes de fato do Zulu aparecer. O que eu não gostei muito do episódio é que entra naquela coisa que a gente sempre fala, de Jornadas ficar reciclando coisas. Não é a primeira vez que Jornadas usa zumbi, na É, verdade isso é muito mais comum. E assim, eu não sei quanto a vocês, para mim zumbi é um tema de histórias que já está batidíssimo. Acho que dava para fazer uma coisa mais criativa do que zumbis. Tudo bem, eu entendo
que é uma homenagem ao Ken Foree, que é uma homenagem à Madrugada dos Mortos, isso não passou despercebido, mas eu acho que como conteúdo criativo, Jornadas tem possibilidade de trazer muito mais. Zumbi é um tema que hoje em dia já tá um pouco cansado, sabe? Clichê. Não é clichê, é cansado mesmo. Uhum. Já tá cansado. A gente já viu 1 milhão de séries de zumbi. Se você, para provar pra vocês, olha The Walking Dead. The Walking Dead teve 13 temporadas e não larga o osso e, sabe, eu acho que não é uma coisa que hoje em dia dê tanto medo, assim. E eu confesso que isso me deixou um pouco decepcionado. Nas primeiras cenas em que a gente vê os pedaços de os ossos, que a gente vê uma perna, eu pensei realmente que tivesse um monstro, pensei realmente que tivesse uma coisa mais diferenciada, mas a princípio não. A princípio o que a gente teve foi realmente mais zumbis. Lembrando que lá em Lordex também, a gente tem mais de uma ocasião zumbis, Lordex é canônico, você gostando ou não, você que tá assistindo a gente, Lordex é canônico, então eu acho que Jornada deveria começar a focar mais em coisas mais criativas e deixar esses clichês, entre aspas, de lado. Não quer dizer que o episódio foi ruim, pelo contrário, o episódio ele foi bom, o episódio ele foi divertido, a participação dos Klingons foi boa, é bem justificada a participação dos Klingons. Eu acho muito bacana que eles se livram, que Strange New Worlds, graças a Deus, se livrou daqueles Klingons borrachudos e roxos, que isso não deram, não lembro se eles deram qualquer justificativa para isso. Eu preciso voltar a assistir Discover para relembrar se teve justificativa para aqueles Klingons beterraba, mas aqui aparentemente eles voltam a ser os Klingons orfizados que a gente conhece lá no Next Generation e dá procura pro Spock pra frente, ok? Brunão, o que você espera da série para Daqui em os próximos diante, episódios, daqui em diante? sim, tem uma coisa que a gente ficou a ponta solta no último episódio, que foi da Ortegas, né? Que a gente viu ela ser insubordinada, né? Ela tá agindo por impulsos, né? Que não são naturais dela. Aí eu não sei se isso é trauma, por choque pós-traumático, ou se isso é influência, né? Eu ainda tenho a minha suspeita. Tem também a cena da Batel com o elo mental com o Spock, em que o Spock ele perde o controle de si mesmo e o Gorn assume o controle dele jogando o Alferes metros de distância dentro da enfermaria e só o tapa da chapa e acorda ele. Então, assim, na minha suspeita, isso aqui é a opinião do Bruno, tá, gente? Tem alguma coisa ligada à telepatia e a controle mental com relação a esses Gorns. Pelo menos ao Gorn que está dentro da Batel. Agora, no caso da Ortegas, eu já não sei dizer se isso é uma coisa de influência ou se é o trauma, né? Mas assim, eu acho que a Ortegas ela vai cair naquilo que parece como... Sabe aquele personagem que você gosta muito? E aí ele vira uma coisa estranha no meio da série, ele pode virar um antagonista ou não. Eu espero que não, porque eu gosto da personagem. Mas ela está com cara de se transformar em algo que ela não é atualmente. Então eu acho que eles vão modificar a personalidade dela por conta de tudo que ela vivenciou. Gostei da Una no comando, né? A número 1 no comando de capitão. Agora uma curiosidade, você reparou que o cabelo de todas elas estão preso? Todas elas estão com o cabelo Oh, preso. forte. E isso foi uma solução muito legal, porque quando tem a cena da gravidade artificial parar de funcionar, porque a Enterprise está caindo na atmosfera, bem caindo, ela está voando na atmosfera abaixo, mas parece uma queda, né? A gente sempre bate esse martelo. E o efeito da gravidade parando com os cabelos ia dar muito trabalho, então fazer eles com o cabelo solto é muito mais fácil, né? Agora, outra coisa que eu queria falar com você, o D7. A cena do D7 não vem da Enterprise. É porque assim, o D7 é visual, ele tem um monte de janelas. A gente no outro episódio falou que eles não tinham janelas, os Guardians, né? Mas pô, os Klingons têm janelas. E assim, foi 100 quilômetros de distância. Dava pra ver. Dava pra ver É olho porque, nu. O assim, isso é que você interessante, porque eu achou? pensei nisso durante o episódio. E é interessante porque a gente, quando tá vendo jornadas, a gente tem uma visão muito minimalista das coisas. Sim. Parece que não é longe, mas 100 quilômetros é uma distância muito considerável. 100 quilômetros é uma distância considerável demais. E lembrando que eles estavam, que entre eles tinha um campo de detrito de asteroide.
Então a Enterprise podia se parecer com qualquer coisa. E mesmo que não tivesse, o espaço, ele tem físicas e dinâmicas que dentro da atmosfera não existem. Então, eu não me admira que o caçador ele não tivesse, que o caçador Klingon ele não tivesse conseguido vê-los. Me surpreenderia muito mais se ele tivesse olhado pela janela da nave e tivesse visto a Enterprise 100 quilômetros de distância. Sem falar que o foco deles não estava na Enterprise. O foco deles estava em terra. O capitão deles estava em terra. E como a gente descobre em terra, a família da capitã, o clã da capitã, foi deserdado, foi expulso de Cronos. Então, provavelmente, só o que havia dentro daquela nave eram famílias. Então, poucos guerreiros, muitas pessoas, poucos guerreiros. Então, provavelmente, os mais capacitados tinham sido mandados para solo. Não me admira com isso. Não foi uma coisa que me incomodou. O que eu acho do Ortegas é aquilo que eu já falei. A Ortegas ela vai acabar deixando a gente, vai dar espaço para o Zulo. Daqui, talvez não nessa temporada, talvez na próxima. Não espere McCoy tão cedo. McCoy provavelmente só vai chegar na última. McCoy é um personagem muito querido. Eles vão querer segurar ele durante toda a série. O que eu acho que vai acontecer com a Patel é ela morrer. Eu tenho certeza que A gente tem essa a suspeita Patel, mesmo. a Patel ela não pode continuar viva até o acidente do Pike. Ou eles não podem continuar juntos até o acidente, porque no acidente do Pike ele já não tinha família. O acidente do Pike ele ficou sozinho no Hospital da Frota. A gente lembra disso lá na série clássica. Que quando eles conseguiram levar o Pike para aqueles alienígenas cabeçudos, ele foi morar, ele foi viver a vida dele com a Vina. Então eles já não estavam juntos. Então, não espere que a Patel sobreviva, ou se a Patel sobreviver, ela provavelmente não vai ser a mesma que agora. Lembrando que existe DNA Gorn no corpo dela. Mesmo que os ovos tenham sido retirados, ela tem DNA Gorn, tal como o Bruno falou, o Spock não conseguiu fazer um elo mental, porque o DNA Gorn está se replicando igual um câncer no corpo dela. Isso é uma referência, o que está acontecendo com a Patel é uma referência muito clara a tratamento de câncer. Eu acho que não poderia ter ficado mais claro que isso. E é interessante essa dinâmica, porque no livro, na adaptação biográfica de Alien, o Alan Dean Foster, na verdade, acho que nem na adaptação biográfica, acho que nos filmes também ficou bem claro isso, é dito que você não tem como tirar um facehugger de dentro de uma pessoa. Se você tira um facehugger, o hospedeiro, o Shadebuster, ele não apenas está nascendo, ele está mantendo o hospedeiro vivo. Se você tira o Shadebuster, o paciente contrai câncer, e aí ele morre. Então, eu acho mais uma referência óbvia de Alien nos Gorns de Strange New Worlds, que eu também achei bem interessante. Achei que foi bem desenvolvida. Tem uma menção a fazer. Falando do Dr. Mapengo, né? É visível para mim, pelo menos assim, quem gosta de ler livro clássico, tem um livro muito famoso que inspirou até o Incrível Hulk também, que é O Médico e o Monstro, né? Dr. Jekyll e Mr. Hyde. A gente tem o dilema do doutor aqui com a mesma coisa do ponto de vista do remorso dele na Guerra Klingon, né? De tudo que ele teve que fazer, das coisas horríveis que ele cometeu e do assassinato que ocorreu na outra temporada, né? E tudo isso leva a trama para esse combate mortal que tem agora nesse episódio de vingança e recuperação da honra da filha dele. Assim, o doutor ele tá começando a fazer experimentação com hibridização. Ele confessa um assassinato. Ele fala em alto e bom tom, eu faria de novo. Só que assim, ao mesmo tempo tem outro lado. Ele é um bom médico, ele tenta o máximo dele para salvar vidas. E no final do episódio ele fala: hoje eu não preciso do monstro. Então, assim, pra mim é uma inspiração muito clara aí a Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E uma Benga a gente não esperava, pelo menos assim, no início da série, quando eu comecei a assistir, eu não esperava que ele ia ter essa faceta sombria. E eu acho isso uma escolha diferente porque ele é um médico, né? Do médico a gente não espera isso, né? Um agente secreto assassino de uma guerra. Não, a gente não espera isso. Mas aqui ele tem. E o diálogo final eu achei interessante porque ele pergunta pro pai e aí, você vai relatar? E aí eu lembro do que você cita da Janeway lá em Voyager, que ela fala que a época do Kirk, né, essa época em que o
o Strange New Worlds se passa, numa época muito mais selvagem nos regulamentos da Frota Estelar, porque assim, o Pike ele faz uma missão na frota, na zona neutra, né, na porta da Federação com o Império Klingon, sem registrar no relatório. A Ortegas atravessa, porque ela entra no planeta, então eles feriram o tratado por um instante. A sorte é que eles escaparam. E assim, no final, o médico confessa o assassinato de um diplomata, confessa que faria de novo. Eles vão hibridizar a Batel com Gore. E tudo isso não vai para o relatório. Não estou questionando, eu acho que o Pike tá certo. Eu também faria igual ele. Não, deixa pra lá. Isso nunca aconteceu. E eu gostei também da fala final do Pike, que é o seguinte: você é só um homem, você é meu amigo. A gente vê o Pike ele tratar os seus tripulantes com uma confiança que vai além do dever da Frota Estelar. E eu gosto disso. Gosto de a gente ver isso em momentos com o Kirk, ver isso em momentos raros com o Picard, ver muitos com o Cisco, e a gente tá vendo com o Pike. Pra mim foi isso. Pra mim, nota 10. Esse episódio ele tem bons sabores, apesar de, como você disse, zumbi tá batido, eu acho que eles fizeram direitinho. Esse episódio pra mim deu nota 10. Eu vou dar um 9,5. Eu só perdi um meio ponto por causa dos zumbis mesmo. Acho que eles poderiam ter sido mais criativos. Acho que ninguém mais aguenta ver zumbi. Zumbi já é um negócio que acho que Poxa, já deu o que tinha que dar. Acho que, é que nem eu falei, acho que Jornadas tem possibilidade de ser muito mais criativa, de criar muito mais coisas. E zumbi, não sei se hoje em dia, pelo menos no tempo atual agora, ele ainda causa o mesmo impacto que causava há 13 anos atrás, 14, quando The Walking Dead foi lançada. Eu lembro muito que a primeira vez que eu assisti The Walking Dead, eu fiquei morrendo de medo. Eu comecei na segunda temporada, assisti uns episódios da segunda temporada, eu morri de medo, porque eu ficava morrendo de medo quando o zumbi aparecia, porque era muito gráfico, era muito violento. Hoje em dia eu só sinto que não é uma coisa assim que afete tanto. Mas, de qualquer forma, obrigado, pessoal, por quem acompanhou até aqui. Deixa aí seus comentários, o que vocês acharam desse episódio. Semana que vem a gente volta aqui para falar do próximo. Curta, comenta, compartilha, e é isso. e não Até. procurem flores estranhas no jardim, ou vocês podem encontrar pernas zumbis. Gente, muito obrigado. Uma vida longa e muito próspera a todos vocês. Tchau, tchau. Igualmente, é isso aí. Até semana que vem. Capla.